Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje nós vamos analisar processo e julgamento do Presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. No caso de crimes comuns, nós já analisamos em aula anterior. Então hoje, processo e julgamento do Presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. Bom, primeiramente, temos que definir quais são os crimes de responsabilidade que a Constituição atribui ao Presidente da República. Lá no artigo 85 da Constituição, nós temos os crimes de responsabilidade definidos na Constituição. Vamos dar uma olhada? Olha o que diz lá. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, 3. O exercício dos direitos políticos, individuais, sociais. 4. A segurança interna do país. 5. Probidade na administração. 6. Lei orçamentária. 7. Cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único, agora atenção. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Após a edição da Constituição de 88, não foi editada lei alguma regulando esses crimes. Logo, aplica-se a Lei 1079 de 50. Então, uma lei anterior à Constituição. Sendo essa lei anterior à Constituição, é necessário que se faça uma adaptação dessa lei, uma interpretação conforme a Constituição, para que ela possa ser recepcionada, portanto. Ela define não só o processo de julgamento, como ela especifica os crimes. Vamos dar uma olhada só exemplificativamente? Pega aí, por favor, Lei 1079 de 50. Ela define os crimes no artigo 5º ou do artigo 5º ao artigo 13. Então, os crimes vêm definidos na Lei 1079 de 50, do artigo 5º ao artigo 13 da lei. Vou pegar aqui um exemplo, artigo 6º da lei. Dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, inciso 1. Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras ou de qualquer de suas casas legislativas. Então, veja só, tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. E aí temos outras condutas típicas. Então, do artigo 5º ao artigo 13 da Lei 1079 de 50, nós temos a definição dos crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelo Presidente da República, portanto. Então, artigo 85 da Constituição e artigos 5º ao artigo 13 da Lei 1079 de 50. Visto os crimes de responsabilidade, temos que analisar agora como é que se dá o processo e julgamento do Presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. O artigo 86 da Constituição, ele trata não só dos crimes de responsabilidade, também dos crimes comuns, que, como dito, já estudamos em aula anterior, diz lá: admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nos crimes comuns, já vimos, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Grife agora, faça uma remissão na parte final do artigo 86, caput, ao artigo 51, inciso 1, 51, inciso 1 e 52, inciso 1. Então, grife lá no final, faça uma remissão ao 51, inciso 1 e 52, inciso 1. Olha o que diz lá. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, então competência privativa da Câmara dos Deputados. Inciso 1. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República, Vice-Presidente da República e os ministros de Estado. A Câmara compete autorizar. A gente vai analisar isso em detalhes. 52, inciso 1. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o Presidente, o Vice-Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza de responsabilidade,
conexos com os crimes do presidente da República. Aqui vai importar para nós os crimes do presidente da República. Então veja que o processo, ele é um processo subjetivamente complexo. Por que isso? Porque ele vai ser analisado pelas duas casas legislativas. Então o procedimento, ele é um procedimento complexo, pois ele vai ser um procedimento de análise bifásica, analisado primeiramente pela Câmara dos Deputados e eventualmente pelo Senado Federal. Vamos explicar por que esse eventualmente, tá? Então o processo, ele é bifásico, uma primeira fase na Câmara dos Deputados e uma segunda fase no Senado Federal. Visto como introdução que esse processo é bifásico, temos que primeiro definir quem é que pode apresentar uma acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. No caso de crimes comuns, nós vemos que o crime pode ser de ação pública ou de ação privada. No crime comum, tá? Sendo de ação pública, o legitimado a apresentar a acusação é o Procurador-Geral da República. Sendo crime de ação privada, o legitimado é o ofendido, portanto. Isso lá no crime comum. Mas e no crime de responsabilidade? Quem é que tem legitimidade para apresentar uma acusação contra o presidente da República? Não precisa nem ir à lei, nós vamos à lei, tá? Basta você se lembrar do caso Dilma Rousseff. No caso Dilma Rousseff, a acusação foi apresentada pela Janaína Pascoal, foi apresentada pelo Hélio Bicudo e foi apresentada ainda pelo Miguel Reale Júnior. Então veja que foi apresentada por membro do MP? Não. Foi apresentada pelo ofendido? Não, pois o ofendido não é o indivíduo em si. Tá? Logo, o legitimado é qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão tem legitimidade para apresentar acusação contra o presidente da República. E você faça um paralelo aqui com a ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão. Logo, você deve estar em dia com seus direitos políticos para que você possa apresentar uma acusação contra o presidente da República. Então, qualquer cidadão. Mas a lei estabelece isso. Artigo 14 da Lei 1079 de 50. Olha o que diz lá. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República. Aqui você tem a expressão denúncia. Ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. E olha como ela complementa, perante a Câmara dos Deputados. Então, qualquer cidadão tem legitimidade para apresentar acusação contra o presidente da República por crimes de responsabilidade, portanto. Veja que o próprio artigo 14, ele já dá a dica, né? Lembrando que ele deve ser interpretado em conformidade com a Constituição. Então, o cidadão legitimado a apresentar acusação por crime de responsabilidade contra o presidente deve fazê-lo apresentando à Câmara dos Deputados. Então, cabe à Câmara dos Deputados fazer um juízo político de procedibilidade. Então, cabe à Câmara fazer um juízo político de procedibilidade. Cabe à Câmara, em outros termos, autorizar ou não a instauração de processo contra o presidente da República. Caso a Câmara não autorize a instauração de processo, o processo não poderá ser instaurado contra o presidente da República. Não poderá ser instaurado contra o presidente da República. Então, o juízo político negativo de admissibilidade exercido pela Câmara dos Deputados impede a instauração do processo no Senado contra o presidente da República, portanto. Então, cabe à Câmara, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa do processo, lembrando que esse processo é bifásico, ele vai tramitar na Câmara e Senado Federal. Então, nessa primeira fase, cabe à Câmara exercer esse juízo de procedibilidade, autorizando ou não a instauração do processo contra o presidente da República. O quórum exigido para autorização para a instauração de processo contra o presidente é de 2/3. Então veja que é um quórum qualificado bastante alto. Então é necessário na Câmara 342 votos. É difícil, tá? 342 votos para que se autorize a instauração de processo contra o presidente da República. Retomando a Constituição, olha lá novamente o artigo 51, inciso 1 da Constituição. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente da República. Caso a Câmara não autorize, como dito, o processo não poderá ser instaurado. A Câmara exercendo o juízo positivo, autorizando a instauração do processo, ela remete, ela edita uma resolução,
em que ela autoriza a instauração do processo. Então, um ato formal editado é uma resolução. Então, ela edita uma resolução em que ela autoriza o Senado a instaurar processo contra o presidente da República e remete a acusação ao Senado Federal. E agora nós começamos a ter uma divergência importante. Veja que até antes do caso Dilma Rousseff, era entendimento pacífico, que o juízo exercido pela Câmara dos Deputados vinculava o Senado Federal, tanto no sentido negativo como no sentido positivo. Se a Câmara nega, o Senado não pode instaurar o processo. Se a Câmara autoriza, o Senado estaria obrigado a instaurar o processo, portanto. Por quê? Porque são competências constitucionais distintas. Como diz a Constituição, se você for novamente lá no 51, inciso 1 e no 52, inciso 1, cabe à Câmara autorizar a instauração do processo. Então ela exerce um juízo quanto à possibilidade ou não de você instaurar o processo. Já o Senado, cabe processar e julgar. Não cabe ou não caberia ao Senado exercer juízo de admissibilidade. Então a Câmara autorizando, o Senado estaria obrigado a instaurar o processo. E aí, instaurado o processo no Senado, o Senado julgaria, podendo absolver ou condenar o presidente. Mas ele não poderia deixar de instaurar o processo, portanto. Já no caso de Dilma Rousseff, esse entendimento foi alterado, né? Olha o que diz o STF, lá na DPF 378. A realização de interpretação conforme a Constituição do artigo 24 da Lei 1079 de 50, para se fixar a interpretação segundo o qual o processo de impeachment autorizado pela Câmara poderá ou não ser instaurado no Senado, cabendo a decisão de instaurá-lo ou não à respectiva mesa do Senado Federal. Aplicando-se analogicamente, esse detalhe vai ser importante, eu vou destacar para vocês, o disposto no artigo 44 da própria lei. Vamos ao artigo 24 e 44 da lei. Olha lá o artigo 24 da lei. Recebido no Senado o decreto de acusação com processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado libelo pela comissão acusadora, remeterá o presidente cópia de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 23, será notificado para comparecer no dia prefixado perante o Senado Federal. Diz aqui alguma coisa em relação ao Senado exercer juízo de admissibilidade? Não, não diz. Tanto é assim que o STF, já antecipo aqui um juízo que eu faço, a meu sentir erroneamente, equivocadamente, faz uma analogia com o 44. E vou tentar te mostrar por que é equivocado. Olha lá o 44 da lei. O 44, ele trata de processo e julgamento dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, do STF, Procurador-Geral da República. Então trata de processo, olha lá, 41 primeiro, né? É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, pelos crimes de responsabilidade. Então veja que o 44 trata de processo e julgamento dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, no caso de crimes de responsabilidade, não do presidente da República. Olha o 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, contra quem? Ministro do STF ou Procurador-Geral da República. Então, recebida a denúncia contra ministro do STF ou Procurador-Geral da República. Então, a referência aqui é especificamente a essas autoridades. E o STF fez uma interpretação conforme, aplicando por analogia o 44, também ao processo de julgamento, no caso de crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Mas aqui me parece um erro grande do STF. Qual é esse erro? Se você for ao artigo 51, inciso 1, novamente, veja o que diz lá. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Não fala aqui Procurador-Geral da República, nem ministro do STF. Já no 52, inciso 2, diz lá, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
Então veja só, no caso de crimes de responsabilidade cometidos pelo ministro do STF ou pelo Procurador-Geral da República, o processo de julgamento não é bifásico. O processo de julgamento ele se desenvolve apenas no Senado Federal. E se ele se desenvolve apenas no Senado, o próprio Senado é que exerce o juízo de admissibilidade. Diferentemente do processo de julgamento contra o presidente da República, que é bifásico, competências distintas. Porque, do contrário, a interpretação dada pelo STF, ela acaba enfraquecendo a manifestação da Câmara. Então você veja, a Câmara, por quórum qualificado de 2/3, 342 votos, autoriza a instauração do processo, nesse juízo prévio de procedibilidade, ou nesse juízo prévio de admissibilidade. Autoriza a instauração do processo. Remete ao Senado. O Senado agora, por decisão, veja só, de maioria simples, não instaura o processo, portanto, porque não quer. Não recebe a acusação. Me parece equivocado esse entendimento, porque você enfraquece o 51, inciso 1. E a Constituição ela estabelece um procedimento bifásico. A Câmara tem competência para exercer esse juízo político prévio de admissibilidade e já o Senado para exercer juízo político de mérito. E vou além. Se nós formos também à Constituição, a Constituição parece dar um indicativo em relação a isso, tá? Lá no artigo 86, parágrafo 1º, diz lá, o presidente da República ficará suspenso de suas funções, inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. Veja que parece aqui não dá margem para o Senado instaurar ou não o processo após a instauração do processo pelo Senado. Diferentemente do que a Constituição dispõe no inciso 1, que nós analisamos na aula anterior. Olha o inciso 1. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Se recebida, então ela pode não ser recebida. Já no caso do Senado, diz lá, após a instauração do processo pelo Senado Federal, portanto. Então veja, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então me parece que essa interpretação do STF é equivocada e contrária à Constituição. Primeiramente, porque a própria lei não faz essa referência. A própria lei no 24, tá, ela determina que cabe à Câmara autorizar, portanto, a instauração do processo e remeter a acusação para o Senado, que deverá instaurar o processo. Em conformidade com o que a Constituição dispõe, no 51, inciso 1, e no 52, igualmente, inciso 1. Não cabe, ao meu ver, analogia com o 44 da Lei 1079 de 50, pois o 44 está fazendo referência a um procedimento que transita apenas no Senado. Já o processo de julgamento do presidente da República ele é bifásico nas duas casas legislativas. Mas o STF acabou decidindo, no caso de Dilma Rousseff, a DPF 378, que, autorizado pela Câmara, ela edita a resolução, remete ao Senado. E agora cabe ao Senado, primeiramente, fazer um juízo quanto ao recebimento ou não da acusação, um juízo propriamente de admissibilidade. Então, conforme a interpretação do STF, nós teremos dois juízos políticos de admissibilidade. Um primeiro exercido pela Câmara e um segundo exercido pelo Senado Federal. E aqui mais um detalhe importante. Diz o STF que nesse primeiro juízo o quórum é de maioria simples. Esse no Senado Federal, de maioria simples. E por que é de maioria simples? Porque ele não existe na Constituição. E se ele não existe na Constituição, se não tem previsão expressa dele na Constituição, você aplica o quórum do 44, que é de maioria simples, portanto. Então o STF criou algo que não existe na Constituição e tampouco na lei. Tanto é, repito, reforço, que o STF fez questão de dizer que estaria aplicando o 44 da lei por analogia. Mas o 44 se refere a um procedimento de apenas uma fase e não um procedimento bifásico, portanto. Né? Mas, enfim, como eu disse, o STF decidiu dessa forma, né? Cabe respeitar, mas entendo que foi uma decisão equivocada do STF, que não corresponde ao que disposto na lei e muito menos corresponde ao que disposto na própria Constituição. Tá? A Constituição ela traz um procedimento bifásico que confere à Câmara exercer esse primeiro juízo de admissibilidade e ao Senado exercer juízo de mérito. Mas, como dito, né, o STF decidiu, está decidido,
e vamos seguir. Então a Câmara autorizando, ela edita a resolução, remete ao Senado Federal. Conforme o STF, cabe agora ao Senado fazer primeiramente um juízo de admissibilidade, analisando se recebe ou não a denúncia contra o presidente da República. Então não instaura o processo ainda. Tá? Vai analisar se recebe ou não a acusação a partir da autorização da Câmara. E o quórum, nesse momento, é um quórum de maioria simples. Caso o Senado não receba, a acusação será arquivada. Caso o Senado não receba, a acusação será arquivada e não será instaurado processo contra o presidente da República. Caso o Senado receba a acusação, nesse juízo político de admissibilidade, o segundo, feito agora pelo Senado, o primeiro foi pela Câmara, será instaurado formalmente o processo no Senado Federal. E aqui cabe mais uma observação importante para vocês. Se você for à lei, no artigo 24, parágrafo 5º, diz lá: são efeitos imediatos do decreto da acusação do presidente da República, dos ministros de Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado e de metade do seu subsídio ou vencimento até sentença final. Então, olha só como é interessante o que a lei dispõe, ou o que a lei dispunha. Admitida a acusação pela Câmara, o presidente ficava suspenso automaticamente das suas funções. Porque veja que era inerente à admissão dessa acusação pela Câmara que o processo seria necessariamente instaurado pelo Senado. Então ele já ficaria suspenso a partir desse momento. Agora não é mais assim, tá? O presidente só fica suspenso após o juízo de admissibilidade exercido pelo Senado Federal. Então, se o Senado não recebe a acusação, o presidente não fica suspenso suas funções, prossegue tranquilamente no exercício do mandato. Caso o Senado, nesse juízo de admissibilidade, instaure formalmente o processo, a partir desse momento, ele fica suspenso de suas funções. Eu entendo que o procedimento deveria ser da seguinte forma: a Câmara autoriza, remete, edita a resolução, autorizando a instauração do Senado, remete ao Senado. O Senado, ao receber a manifestação da Câmara, formalmente instaura o processo, não exerce nenhum juízo, formalmente instaura o processo e comunica ao presidente da República que estaria suspenso de suas funções. Mas o que mudou agora com a posição do STF? A Câmara edita a resolução, remete ao Senado, o Senado instaura um procedimento em que ele analisa se recebe ou não a acusação. Até aqui o presidente não fica suspenso. Tá? Lembrando que nesse primeiro juízo exercido pelo Senado, o quórum de maioria é simples. O Senado se manifestando negativamente, arquiva-se, o presidente não fica suspenso. O Senado se manifestando positivamente, aí sim instaura-se formalmente o processo. No Senado Federal, comunica-se ao presidente da República que o processo foi instaurado e, portanto, ele está suspenso de suas funções. Então, o presidente fica suspenso de suas funções a partir do momento em que o processo é instaurado formalmente no Senado Federal. Instaurado formalmente no Senado, cabe agora ao Senado processar e julgar o presidente da República. Nós vamos ter aí todo um procedimento regulado pela lei, em que você tem a acusação se manifestando, a defesa se manifestando, as provas apresentadas e o momento final, em que você terá o julgamento em si, feito pelos senadores. Então, quem vai julgar o presidente da República, podendo absolvê-lo ou condená-lo, são os senadores. O julgamento em si, o momento do julgamento em si, ele será presidido, o julgamento será presidido pelo presidente do STF. No caso de Dilma Rousseff, quem presidiu o julgamento no Senado foi então o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Então o presidente do STF, ele não julga, ele preside o julgamento. Você pode fazer um paralelo com o tribunal do júri. Você tem lá o conselho de sentença, que é quem efetivamente julga. E o presidente do tribunal do júri é que vai coordenar o julgamento, portanto. Então o presidente do STF, ele coordena o julgamento. Ele não julga, portanto. Quem julga, condenando ou absolvendo, são os senadores. E onde é que está isso? Parágrafo único do 52 da Constituição. Olha lá, 52, parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação,
somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, veja aqui, o processo de julgamento por crime de responsabilidade, ele não implica bis in idem se você tiver também instaurado processo de julgamento por crime comum praticado pelo presidente da República. Então, ele pode ser processado, simultaneamente, inclusive, tanto por crime comum praticado no exercício das funções e por crime de responsabilidade. Pode ser condenado nos dois, absolvido nos dois, condenado em um e absolvido em outro. Basta lembrar do caso Collor, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado pelo Senado Federal e foi absolvido pelo STF. Importante aqui um detalhe também, né? No STF houve prescrição dos crimes. Prescrição, mas enfim, tá? Foi absolvido no STF, portanto, e foi condenado no Senado Federal. Então, quem preside o julgamento no Senado é o presidente do STF. Quem julga, condenando ou absolvendo, são os senadores. E o quórum para a condenação também é um quórum qualificado de 2/3, 54 votos no Senado. Então, também é um quórum alto, 54 votos no Senado, necessários para a condenação. 2/3, portanto, de senadores para que o presidente seja condenado. Se ele não for condenado, absolvido, portanto, não há qualquer prejuízo ao prosseguimento de suas funções. Sendo condenado, aqui no caso de Dilma Rousseff surge uma outra divergência. Sendo condenado, ele será empichado, condenado à perda do cargo, perderá o cargo, e como diz a Constituição, olha lá novamente, limitando a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Era entendimento também absolutamente majoritário na doutrina, posição com a qual eu concordo, adiro a essa posição, que a condenação ela tem como efeitos imediatos a perda do cargo com inabilitação para exercício de função pública por 8 anos, portanto. Caso ele renuncie antes da condenação, no caso Collor, né, ele renunciou após a autorização da Câmara, então entendia-se que o Senado, devendo instaurar o processo, a sua renúncia não prejudicava o processo no Senado. E não prejudicava, primeiro, porque já foi autorizada a instauração. E segundo, porque nós temos duas consequências imediatas da condenação, que é a perda do cargo com inabilitação para exercício de função pública por 8 anos. Se ele renunciou, por óbvio que não se pode aplicar mais a perda do cargo. Não pode mais ser empichado se ele já renunciou. Mas ainda resta, como efeito da condenação, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Suspensão dos direitos políticos por 8 anos para exercício de função pública na administração direta e indireta. Foi o que o STF entendeu também lá no caso Fernando Collor, que a renúncia não impedia, após a autorização da Câmara, a instauração do processo no Senado. Porque a condenação ela teria esses dois efeitos primários, esses dois efeitos principais. Perda do cargo com inabilitação para exercício de função pública por 8 anos. Chegando ao julgamento, no caso de Dilma Rousseff, foi levantado no Senado, essa questão não foi decidida pelo STF, foi levantada no Senado uma questão de ordem, se poderia haver uma cisão do julgamento em 2 etapas. Num primeiro momento, para os senadores decidirem quanto à perda do cargo, condenando ou absolvendo a perda do cargo. Se absolvido, prejudicado o julgamento, ou a segunda etapa do julgamento. Se condenado o presidente à perda do cargo, empichado, seria, ou haveria, né, um novo julgamento, um segundo julgamento, no mesmo momento, tá? Dividido em 2 partes. A segunda parte do julgamento, para que os senadores agora votassem novamente, mesmo quórum de 2/3, quanto à suspensão dos direitos políticos. Então, houve uma questão de ordem, se seria possível essa cisão no julgamento. Que o julgamento em si se desse em 2 etapas. Na primeira etapa, para os senadores definirem quanto à perda do cargo, definido quanto à perda do cargo, condenado o presidente à perda do cargo, na segunda etapa, caberia aos senadores agora novamente exercerem um juízo político quanto à aplicação da segunda, ou do segundo efeito da eventual condenação, que seria a suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 anos. Que foi o que aconteceu no caso de Dilma Rousseff. Foi autorizada essa cisão no julgamento,
E o julgamento se deu em 2 etapas. Na primeira etapa, ela foi condenada à perda do cargo, empichada, e já no segundo momento ela foi absolvida quanto, ou melhor, né, vamos até tirar a palavra absolvido, não foi aplicado, né, tiro absolvido, não foi aplicado a ela a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 anos. Então ela foi condenada, né, para ficar mais técnico, ela foi condenada, e na primeira fase do julgamento, empichada, condenada à perda do cargo. Já na segunda etapa, analisou-se se seria aplicado também como efeito da condenação, então lembrando lá, tiro absolvido, né, para a gente não ficar atécnico e sim uma forma técnica. Já nessa segunda etapa, cabendo ao Senado analisar se aplicaria também a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E o Senado decidiu por não aplicar suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Tanto é que ela concorreu nas eleições imediatamente subsequentes. Acabou não sendo eleita, mas concorreu, portanto, e não está com seus direitos políticos suspensos. Também discordo dessa posição adotada no julgamento no Senado Federal, pois a Constituição ela é muito clara. Ela fala perda do cargo com inabilitação, não é e ou inabilitação, com inabilitação para o exercício de função pública pelo período de 8 anos. E mais ainda, numa interpretação teleológica, finalística. Qual é a finalidade do dispositivo? Tá? É gerar essa sanção e impedir que o presidente que tenha praticado crime de responsabilidade exerça a função pública, pelo menos por um tempo. E esse tempo estabelecido, óbvio, na Constituição. Porque você imagina o seguinte, imagine o caso Dilma. Então ela foi empichada, perdeu o cargo, deixou a presidência da República. Mas não foi aplicado a ela a suspensão dos direitos políticos. Michel Temer assume, sucedendo a então presidente Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment, portanto, ele poderia, veja só, chamar a ex-presidente Dilma Rousseff para ser sua ministra do Planejamento, sua ministra da Economia. Veja que ela foi empichada exatamente por falta de planejamento. Então ela poderia ser chamada no dia seguinte também para integrar o governo. Poderia ser eleita presidente novamente na eleição imediatamente subsequente. Então veja, se você tivesse uma eleição um ano depois, 6 meses depois, ela poderia ser eleita. Ou poderia se candidatar, né? E eventualmente ser eleita novamente. Claro, não estou falando aqui da hipótese de reeleição, nós estamos entrando na hipótese de reeleição. Tá? Se já tiver uma subsequente, não poderia uma segunda imediatamente subsequente. Mas ela poderia ser candidata, como foi, ao Senado, mas ela poderia ser candidata à presidência. Ela poderia, veja, no governo Michel Temer, ser ministra do Planejamento, ser ministra da Economia. Como é que fica aqui a força normativa da Constituição? Como é que fica a punição em si? Se enfraquece. Pois o essencial da punição não é apenas a perda do cargo. Porque imagine, por exemplo, que o impeachment se dê lá ao final do último ano do mandato. Imagine que o impeachment se dê ao final do último ano do segundo mandato. Ele sofre impeachment e não fica com seus direitos políticos suspensos. Que sanção que se teve? Nenhuma. Ele pode voltar a exercer a função pública? E parece absolutamente contrário à ideia da própria Constituição. Quem impedir que essa pessoa, que praticou um crime de responsabilidade, praticou um crime próprio no exercício da função pública, volte a exercer a função pública, ao menos por um período de tempo, portanto. Óbvio que não é eterno, é o tempo estabelecido na Constituição, e a Constituição estabelece esse tempo de 8 anos. Então me parece equivocada nesse ponto a decisão do Senado Federal em permitir a cisão do julgamento, portanto. Mas aqui, complementando, né, sempre importante lembrar que o presidente fica suspenso a partir do recebimento da acusação e instalação formal do processo do Senado pelo prazo máximo de 180 dias. Pelo prazo máximo de 180 dias. Se o processo não se encerrar nesse período de 180 dias, o presidente retoma suas funções sem prejuízo ao prosseguimento do processo. Normalmente, o processo por crime de responsabilidade ele se encerra dentro desse período. Já no caso de crime comum, não, demora mais, tá? Mas no crime de responsabilidade, normalmente ele se encerra dentro desse período. Portanto, exemplo novamente, o caso de Dilma Rousseff, também exemplo o caso Fernando Collor de Mello. Então ele se encerra normalmente dentro desse período. Mas se não se encerrar, o presidente retoma suas funções, suspensão não pode ser
prorrogada, parágrafo 2º do artigo 86, o presidente prossegue nas funções junto com o processo, portanto. E aí você tem lá o julgamento final, podendo ser absolvido ou condenado. Se condenado, outro detalhe importante, o Senado edita uma resolução, hein? Então ele edita uma resolução. Assim como a Câmara edita uma resolução quando autoriza, o Senado igualmente edita uma resolução quando ele condena o presidente da República no caso de crime de responsabilidade. Então vimos processo e julgamento do presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. Vou fazer aqui só um complemento em relação aos governadores de estado. Muito cuidado em relação aos governadores do estado. Por quê? Porque em relação aos governadores de estado, você tem apenas uma casa legislativa no âmbito estadual. Então vai caber à Assembleia Legislativa, muita atenção, receber ou não a acusação contra o governador. Não é autorizar o recebimento, é receber ou não a acusação contra o governador. Se a Assembleia recebe a acusação, instaura-se formalmente o processo. Se ela não recebe a acusação, arquiva-se a acusação, o processo não é instaurado. Contudo, não cabe à Assembleia Legislativa julgar o governador. É isso que você ouviu. Ela recebe a acusação. Tá? Ela se manifesta nesse juízo de admissibilidade, recebendo ou não a acusação, instaurando ou não formalmente o processo. Recebida a acusação contra o governador de estado por crime de responsabilidade, instaurado o processo contra o governador, cabe formar-se um tribunal especial composto por 5 desembargadores e 5 membros da Assembleia Legislativa, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do respectivo estado, para que esse tribunal processe e julgue o governador do estado. E o STF já entendeu como constitucional. Pega a lei 1079 de 50, artigo 78, parágrafo 3º. Olha lá. Nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aqui uma primeira observação. Diz aqui, nos estados onde as constituições não determinarem. As constituições não podem mais determinar. Por que as constituições não podem mais determinar? Por força do artigo 22, inciso 1 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Então veja que essa primeira parte do parágrafo 3º do artigo 78 da Lei 1079 de 50 não foi recepcionada. Então quando ela diz lá, nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade, os estados não podem mais determinar, hein? Muita atenção. Aplicar-se ao disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros do Legislativo e de 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto apenas em caso de empate. Então, em relação a governadores, é bem diferente o procedimento. Primeiro, porque você tem apenas uma casa legislativa. Então, cabe à Assembleia receber ou não a acusação. Recebido, instaurado o processo, forma-se esse tribunal especial, composto por 5 desembargadores, 5 membros da Assembleia Legislativa, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que terá voto apenas em caso de empate. Então, governadores serão, em caso de crime de responsabilidade, julgados por um tribunal especial, portanto. Não cabe à Constituição do Estado definir regras de processo e julgamento de governadores, no caso de crimes de responsabilidade, por força do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, vimos processo e julgamento do presidente da República e complementamos também com processo e julgamento dos governadores, no caso de crime de responsabilidade. Abraço grande a todos, até a nossa próxima aula.